Olá, meus irmãos, minhas irmãs. É uma satisfação enorme para mim revê-los através de mais um estudo da Palavra de Deus. Eu gostaria de convidá-los, antes de iniciar esse estudo, para fazermos juntos uma oração. Santo Deus, muito obrigado, Senhor, por tantas informações maravilhosas que Tu tens trazido para nós através dos estudos da Tua Palavra ao longo de nossa história. Nos abençoe neste momento agora, ao novamente abrirmos a Sua Palavra, para que possamos não só compreendermos, Senhor, mas termos condições de praticar e de ensinar aqueles que nos cercam. Perdoe nossos pecados e faltas. Continue nos preparando para o Teu reino. É o que te pedimos agradecidos em nome de Jesus. Amém, Senhor. A lição de hoje é Educação em Artes e Ciências. Muito legal esse tema, hein? Aqui nós temos Salmo 19, verso 1, dizendo que o céu proclama a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Meus amados, é muita informação num versículo só. Quando fala em céus, irmãos, nós olhamos para o universo. Quando fala em céu, é um ponto específico, singular. Sabemos que a Bíblia apresenta 3 céus: primeiro, segundo e terceiro. O primeiro céu, o céu galáctico, dentro da Via Láctea, o que estamos enxergando. Com raras exceções, a olho nu conseguimos perceber algo além da Via Láctea. Segundo céu, o céu intergaláctico, onde sabemos, pela informação do telescópio Hubble, que tem mais de 2,5 trilhões de galáxias catalogadas. Aí nós estamos vendo o segundo céu. O terceiro céu, acima do céu intergaláctico, a habitação do Altíssimo, onde Paulo alegou que foi lá, em 2 Coríntios, capítulo 12, verso 2. Temos a informação dentro da palavra. Então, voltando lá no Gênesis, capítulo 1, verso 1 e 2, nós vimos a comprovação disso, que o Senhor, no início, criou os céus, no plural, e a terra. Deixou essa terra sem forma vazia. Então, céus aqui está falando de universo. Mas o verso falou também aqui que essa criação universal proclama a obra de Deus. Irmãos, só para ter um pouco mais de noção do que estamos falando, aqui pertinho da gente nós temos a Lua, um satélite da Terra, que tem 384.400 quilômetros de distância daqui lá na Lua. Vocês lembram da Apollo 11 em 1969? Pois é, aquela nave conseguiu, depois de 4 dias de viagem, pousar na Lua. Todo mundo assistiu ao vivo essa apresentação. Eu tinha 7 anos de idade quando aconteceu isso. Aproximadamente há 50 anos atrás. Hoje nós já temos uma nave bem mais veloz que viaja 28.000 quilômetros por hora. E conseguiria hoje pousar na Lua com simplesmente 14 horas de viagem. Veja como que a coisa ampliou, né? Melhorou muito a velocidade. Mas a velocidade da luz, definida por Albert Einstein, nós não conseguimos nem atingir a velocidade da luz, que é 300.000 quilômetros por segundo. Imaginem, irmãos, que olhando na velocidade da luz, se ainda assim tivéssemos uma máquina que viajasse na velocidade da luz, para ir daqui nas Três Marias, que está no cinturão de Órion, a mais próxima da Terra das três do cinturão, nós gastaríamos aproximadamente 500 anos-luz para ir numa máquina dessa lá, se fosse aqui dentro da Via Láctea, para ir aqui nas Três Marias, que a gente enxerga olho nu de noite. Para sair da Via Láctea, que tem quase 50.000 anos-luz, imagine, quem vai viver 500 anos, 50.000 anos-luz? Sem chance. A Via Láctea toda tem 105.700 anos-luz de diâmetro. E há quem sustente, com estudos modernos, que ela seria provavelmente até maior que isso.
Imagine só, do ponto a gente está para sair dela, na velocidade da luz seria mais de 50 mil anos luz. Então, mesmo na teoria de Einstein, que está comprovada pela física e matematicamente se falando, nós, se tivéssemos uma máquina dessa, não conseguiríamos ir nem da Via Láctea, a galáxia que nós moramos, aonde está aí bilhões e trilhões de estrelas, de sistemas solares e planetas. Imagine viajar por um universo infinito. Já só o que está catalogado, mais de 2,5 trilhões de galáxias. Agora, o que me impressiona é que, mesmo olhando tudo isso, quantos e quantos que se dizem sábios, conhecedores da tecnologia, da ciência e da história da vida, conseguem contestar ou questionar as obras ou até mesmo a existência desse maravilhoso Deus. Pense nisso. Analisaremos um bocado sobre isso hoje. No segundo tema, somente o Senhor. No livro de Romanos, no capítulo 1, verso 18 a 21, nós temos uma afirmação do Espírito Santo através de Paulo, de que, se formos trabalhar a interpretação desse texto, chegaremos à conclusão que a ignorância voluntária em negar o inegável, que o Criador, através das suas obras manifestas, tanto da criação quanto da revelação da palavra, colocarão simplesmente no extermínio os tais que assim contestam estas evidências divinas, tanto na palavra quanto na criação dele, que o brilho do Criador está impresso em tudo que ele criou. Será, infelizmente, conforme o texto bíblico aqui mencionado, uma causa de extinção de muitos que se dizem conhecedores. Pense. Observem o quanto é séria essa informação, irmãos. Basta olhar para uma mulher durante a gestação. Observem. O bebê vai crescendo, o abdômen dela vai crescendo junto. Observem que coisa extraordinária, como que surge uma vida, e outra, mais impressionante ainda, como que essa vida some e aquela pessoa que morreu vai para debaixo do chão desmanchar. E não tem mortal sobre a face da terra que tenha controle sobre isso, que possa simplesmente dar uma explicação normal, sensata sobre isso. Como ignorar um Criador que afirmou claramente que eu sou o caminho, a verdade e a vida? E quem tem o Filho tem a vida, quem não tem o Filho não tem a vida. E aqui já estamos falando de coisa absoluta, vida eterna ou morte eterna. Estamos falando de salvação e perdição. Não é sono da morte. Que aí aumenta só o nó na cabeça dos ignorantes que contestam a palavra de Deus. Coisa séria esse assunto. Terceiro tema, a beleza da santidade. Aqui nós temos no Salmo 96, no verso 9, adorai o Senhor na beleza da sua santidade, tremei diante dele todas as terras. Como entender essa beleza, irmãos, da santidade de Deus? Embora as pessoas digam que a beleza está nos olhos de quem a vê, por que não observa aquele que criou os olhos? Não seria bem mais sensato? E isso é que nos inspira a entender o Provérbio capítulo 20, verso 12. Outra coisa interessante, um comentário feito aqui pelo autor do manual: o estudo das artes e das ciências deve, portanto, nos aproximar do caráter e do coração de Deus. Visto que somos parte da obra artística e dos fenômenos científicos de Deus, também podemos aprender mais sobre a nossa identidade em Cristo. Com certeza, meus amados. Só questão de prestar atenção na vida e prestar atenção na sua palavra e em tudo que ele criou, que é um aprendizado incontestável para todos nós. Mas é interessante que algo muito importante se destacar é que a beleza divina, a beleza da razão, a beleza da verdade,
é algo incomparável. Mas existem belezas que realmente são verdadeiras armadilhas para o comportamento humano. Basta observar a beleza do fruto proibido que a nossa mãe, Eva, se embaraçou, se perdeu, e foi tão violenta a perdição dela que quando o marido dela olhou para ela, o nosso pai olhou para ela, ele nem questionou, ela nem falou nada. A hora que ele viu ela comendo, ela só entregou para ele e ele comeu. Não teve questionamento, não teve nem um tititi, nem uma conversinha. E os dois, tão logo se sentiram completamente nus, tiveram a certeza que perderam a vida eterna. Daqui para frente, graças à chegada de Deus ali e um diálogo santo com eles tiveram a convicção que caminhariam uma longa estrada e teria que descansar debaixo da terra, desmanchado, aguardando a obra do Messias e o retorno dele para buscar os escolhidos. Tudo porque se renderam a uma beleza fatal. A única beleza que não é fatal é aquela que realmente expressa o brilho do Criador, através da criação e da razão. Tudo conectado, mesmo alinhamento. Tem a aprovação de Deus, é uma beleza eterna. É uma beleza conduzida pela luz de Deus. Vai nos fazer muito bem, com certeza. Mas se é uma beleza que não é aprovada por Deus, que não é conduzida por Deus, é uma armadilha. Fiquem atentos. E essas armadilhas, os resultados podem ser muito severos. A maioria são caminhos sem volta. Fiquem atentos. Quarto tema: especialistas no erro. Isso aqui tem muito, irmãos. Tem na ciência, tem na igreja, tem para todo lado, está sobrando. Especialistas no erro. Porque esses grupos, tanto científicos quanto religiosos, de um modo geral, querem se basear na tradição para querer fortalecer um princípio de razão e colocar a goela abaixo em todos aqueles que são seus aprendizes. E não é assim que funciona. Cristo, quando esteve aqui, foi claro, ele contestou abertamente esse espírito tradicionalista de impor em cima das pessoas esse tipo de verdade ou de razão. Razão imposta. Verdade imposta. Basta para isso observar o quanto que as ideias e as doutrinas religiosas de todas as religiões da Terra, daqui e dali, elas vão se ajustando, sofrendo ajustes, mudando até algumas delas. Eu já trilho nessa jornada como um cristão protestante há mais de 40 anos. Sou um estudioso da palavra de Deus e toda a vida tive uma vida missionária. E presto muita atenção em tudo que está relacionado com a palavra de Deus no contexto da jornada cristã. Tanto no que diz respeito à minha caminhada, aos meus projetos, às minhas ideias, ao que eu já achei que é certo um dia e hoje sei que não é mais. A nossa mente é uma renovação constante. Por isso que Paulo deixou claro: não vos conformeis com este mundo, mas renovai-vos, conforme o relacionamento que você tem com o Espírito Santo. E isso é o que Paulo fala em Romanos capítulo 12, verso 2. Só assim teremos condição de renovar nossa experiência no dia a dia, renovar nossa relação com Cristo e com o semelhante. Servirmos a Deus em espírito e em verdade, termos experiências realmente favoráveis para conhecer qual é a boa e santa vontade de Deus. Entender de fato o que é um sacrifício puro. Nisso, amada irmã, o que foge dessa experiência de renovação nos deixa com os olhos vedados, nos deixa preso em sistemas tradicionalistas que não conseguimos ver a luz da verdade, mas ela vai só apagando. Daqui um pouco a fé vai apagando junto. E aí chega o quê? A apostasia dentro da igreja, conhecida então no Apocalipse como mornidão. O indivíduo não sai, como é o caso do frio, né, que sai para fora, assume a apostasia,
mas fica dentro da igreja, morno. Está apostatado dentro da igreja. Não importa quantos anos de fé, não importa quanta experiência religiosa já viveu, quantas experiências maravilhosas já passou. Mas hoje, por causa desse problema, está com a luz apagada. Apostatado dentro da igreja. E a maneira de reviver é renovar nossa mente, dia a dia. Admitir aqueles erros que nós tivemos, que outros nos transmitiram também, e ajustar conforme a luz da palavra, a conexão com o Espírito Santo, ajustarmos a forma correta, a visão correta, não só de entendermos, quanto de vivermos e ensinarmos a palavra de Deus. Pense nisso, é muito sério. Na ciência, então, nem se fala. Quantas e quantas teorias que já têm sido mudadas ao longo da história da humanidade. Desde descobrir que a Terra é redonda, que a Terra gira em torno do Sol, que a Terra gira em torno de si mesma. Tudo isso e muito mais tem sido ajustado ao longo da história. E se pegarmos as ideias primárias que foram apresentadas, chega a ser ridículo. Teorias ridículas como a evolução das espécies, aí surgem outras teorias de explosões e não sei mais o que, tudo excluindo um criador da situação. Impossível, né? Porque só um criador mantém a vida e tira a vida. Só ele tem vida em si próprio, mas ninguém. E ele não peca, jamais. Por isso, só Cristo podia ocupar o nosso lugar lá no Calvário. Nenhum anjo poderia, porque é criatura e não tem vida em si mesmo. Tem vida em Cristo, como eu e você também um dia teremos eternamente. E já podemos contar com isso desde já, se andamos debaixo da graça. Temos essa vida hoje, eterna. Por isso que Cristo diz lá no velório de Lázaro, que quem crê em mim jamais morrerá. Claro, é sono da morte. Lázaro, nosso amigo, dorme, vou despertar do sono. Entende, irmãos? E ainda assim mesmo, se morrer como Lázaro morreu, vai ressuscitar no último dia. Então isso foi o que Cristo disse lá no Evangelho de João, no capítulo 11, em todo aquele contexto lá do velório de Lázaro. É muito sério isso, irmãos. Só Deus tem vida em si próprio. E como que a conhecida ciência quer descartar um Criador? E fica aí ajustando teorias o tempo todo também, parecendo os religiosos também que fazem isso com suas doutrinas. Daqui e dali está mexendo na doutrina, ajustando, fazendo ajustes. Coisas que vão sendo mudadas ao longo da história. O comportamento mesmo dentro da igreja. Antigamente, dentro da igreja, ninguém podia nem triscar em colocar um playback dentro da igreja, era só piano. Se triscasse num playback lá dentro, dava revolução. Pegava fogo. E no piano mesmo, eu já vi casos de pessoas sentar no piano e começou a aparecer esses hinos mais modernos. O indivíduo sentou no piano para tocar um hino mais moderno, viu um ancião criar a maior confusão dentro da igreja, que ele estava tocando era rock do piano. Então é coisa de louco, irmãos, o tanto que a coisa vem mudando. E hoje daqui a gente vê coisa que não acredita do que tem visto. E divisões da igreja, daqui e dali, dentro do próprio segmento, lá nos Estados Unidos, de igrejas de estrutura completamente inaceitáveis. Como, por exemplo, igreja de preto, igreja de branco. Um, para ir visitar o outro, tem que ter o convite e tem que ter acompanhamento. E igrejas que o pastor usa brinco, piercing, e toca música do tipo de rock dentro da igreja, confusão, aquele monte de coisa, tudo para acudir um determinado público específico, que tem já em alguns países por aí afora. Então são coisas que choca, que machuca, que a gente vê, e hoje não é diferente. Culto gospel, música gospel dentro da igreja. A música pega as letras sacras e coloca um ritmo mundano, completamente mundano. Eu não tenho nada contra a música que toca lá fora no mundo, mas o ambiente sagrado é santo, é santo. Isso não pode ser mudado. Não pode misturar o santo com o mundano. Isso está errado. Mas está aí. E o culto gospel, que em vez de deixar Cristo como centro de pregação, deixa o pregador arrastar o povo à frente, vamos que vamos e tal. E não tem modelo bíblico para isso. Entende? Culto gospel, música gospel, estilo gospel, que desde a década de 80 tem invadido a igreja.
São verdadeiras infiltrações do mal, fazendo mal na igreja e conduzindo a igreja a um modernismo sem fundamento nenhum, que jamais vai agradar a Deus. Nós não precisamos de ser mundano para ganhar os mundanos. Fazer de fraco para ganhar os fracos não é ser mundano. É ser amigo, é ser parceiro, é ser companheiro. É não derramar toda a sua experiência religiosa ou conhecimento bíblico de uma vez na cabeça do indivíduo, mas você dá leite para ele primeiro, porque é infante, depois passa a dar comida sólida devagarzinho. É isso que Paulo estava dizendo. Fazer de judeu com judeu para ganhar o judeu, fazer de grego com grego para ganhar o grego. E funciona. Mas não ser mundano para isso. Não precisa de fazer parte dessas religiões para poder ganhar essas pessoas de forma alguma. Então, é algo muito sério. As pessoas se especializarem no erro dentro da igreja, ou na ciência, ou em qualquer lugar. E isso é uma coisa deplorável, que o Senhor vai prestar conta. E essas pessoas que estão conduzindo esses assuntos dessa forma, infelizmente serão extintos, como revela o texto bíblico que nós já estudamos. Inclusive em 1 Timóteo, capítulo 6, verso 20, fala: cuidado com as falsidades científicas, com as falsas teorias. A própria Bíblia está aí apontando para essas falsidades científicas que há cerca de 2000 anos atrás já existia. Então essas teorias hipotéticas, esses eu acho da vida que vão aparecendo sem estudo conclusivo, vão lançando teorias, elas vão se renovando a cada dia. Mas jamais essas coisas deveriam fazer alteração no nível de crescimento da nossa fé, reduzindo a fé das pessoas, apagando a luz do conhecimento sagrado que nós adquirimos ao longo de nossa existência. Quando olhamos para a palavra de Deus e olhamos para Cristo, tudo isso aumenta, a nossa fé aumenta, pega fogo e consome tudo isso. Todas essas teorias, essas tendências lamentáveis que a gente assiste pelo mundo cristão afora e também na comunidade científica. Pense nisso, amado irmão. Pense nisso, amado irmão. Tudo isso não passa de precipitações ignorantes de quem acha que sabe muito. Gravíssimo esse assunto. Quinto tema: tolice e sabedoria. A lição está batendo forte, hein? A palavra de Deus está um verdadeiro chicote no tema dessa semana. Como pode? Se estudarmos Provérbios capítulo 1, irmãos, isso aqui é um verdadeiro manual de instrução para quem realmente quer conhecer sobre a verdadeira sabedoria. O temor do Senhor é a base. E é o que o verso 7 apresenta de cara, com coluna dorsal deste provérbio. Incrível. E o temor ao Senhor é entender que nós somos criatura, Ele é criador. Eu dependo dEle para continuar vivo. Eu dependo dEle para me lapidar. Eu dependo dEle para me salvar. Eu dependo dEle para me contar entre os salvos naquele grande dia. E desde já pela sua graça. Se não olharmos dessa forma, que é só de frente com Ele, olhando olho no olho com Ele, temos luz, temos vida. Se eu virar as costas, eu não tenho mais. Eu só tenho vida olhando para Ele, andando nos seus caminhos, servindo-o em espírito e em verdade. Que inclusive Ele procura tais que assim o adorem. Como está lá no Evangelho de João, capítulo 4, verso 23. Pense nisso, irmãos, é muito sério. No sexto tema, o Senhor respondeu a Jó. Irmãos, aqui na realidade, esse assunto aqui teríamos que tirar. Um dia seria pouco para trabalhar esse tema todo. Mas pincelando dentro do tempo da lição, o que aqui nós temos, irmãos, se você observar no livro de Jó, o capítulo 38 de Jó, meus amados, é muita informação. Lá no Escatologia 5, nós trabalhamos muito com esse assunto. Mas na lição não dá tempo de aprofundar de jeito nenhum. Mas umas pinceladinhas boas tem. Veja bem, analisando de cara do verso 1 ao verso 18, dentre várias respostas, temos várias informações ali sobre a criação de Deus que até hoje a conhecida ciência ainda não entende. Somente alguém conectado com a fé verdadeira, à luz da palavra de Deus, consegue não só ver, entender
como aceitar, mesmo que não consiga comprovar na sua essência, através de exames, através de laudos, etc., a plena revelação da verdade de certas coisas criadas e de como foi criado. Mas pela fé conseguimos entender e principalmente aceitar. Principalmente no que se diz respeito à comunidade científica. Já do verso 19 até o 22, nós temos o livro Vida e Ensinos, página 110, que está falando da morada do céu ali, não está? O caminho da morada do céu, a constelação de Órion, que inclusive o verso 31 também detalha bastante sobre isso. Não só fala da constelação de Órion, mas também fala de outras constelações, no verso 31. O livro Vida e Ensinos, na página 110, irmão, tem até uma pintura que a irmã White mandou fazer na época, chamado A Nebulosa de Órion. No início da década de 60, pela primeira vez, um telescópio de 200 polegadas conseguiu fotografar Órion e realmente comprovar que ali tem uma nebulosa. Aquelas 3 estrelas que a gente vê na realidade, aquela do meio é uma nebulosa, não é uma estrela. Isso já é comprovado cientificamente. Mas quando a irmã White escreveu isso, ninguém tinha noção sequer do negócio desse. E ela inclusive ainda comentou que é por ali, por essa nebulosa, que a cidade santa vai descer quando vier de lá para cá. E é por ali que os anjos vão e vêm em direção à terra. E não é à toa que Elias, quando teve o sinal da chuva, foi na direção do Oriente. Cristo falou do sinal do Filho do Homem, vindo na direção do Oriente também. Órion está exatamente posicionado no lado leste, região oriental do planeta. Muito interessante essas curiosidades, né? Está aí no livro de Jó, está aí na palavra de Deus. No verso 22 e 23, tem algumas curiosidades também gostosas de olhar. Olha que lá está falando de tesouro na neve e tesouro na saraivada, né? Engraçado. Essas duas informações, nós temos algo embutido ainda para o futuro, nas 7 pragas. A 5ª praga fala de frio, né? Porque o povo vai morder a língua, né? E a 7ª praga fala dessa saraivada de pedra, de novo. Essa saraivada de pedra já caiu lá nas pragas do Egito, caiu também nos dias do Êxodo, nos dias de Josué. Irmãos, é muito impressionante as coisas embutidas, né? Esses tesouros revelados da palavra de Deus. E se fecharmos o resto do capítulo 38, olhando do verso 25 ao verso 41, diversas relações incríveis, aulas de astronomia, de diversas constelações da Via Láctea e tudo mais. E muitas outras informações que de forma incontestável nos deixa a clara evidência de um Criador e de um universo criado por Ele, mantido por Ele e sustentado por Ele. Pense nisso, amado irmão. Pense nisso, amada irmã. Que a nossa fé nos mantenha sábios no conhecimento sagrado, graças à revelação que Ele nos dá e nos faz crescer na nossa fé a cada dia. É o meu desejo e oração. O 7º tema para encerrar, nós temos o Gênesis tira o chão das ilusões. Basta abrir no capítulo 1, verso 1 e 2. Nem se fala se olhar a semana da criação toda. Quando mostra ali um Criador fazendo todo aquele universo, uma sequência extraordinária de fatos, meus amados, só para você ter uma noção, uma pincelada, olha as 3 primeiras aulas do Escatologia 5. Assista essas 3 primeiras aulas, para você ver o tanto de informação relacionada com a criação, coisa que você nem imaginava que podia ter. Eu diria até que assistisse às 5 primeiras aulas. Coisas incríveis. O Gênesis, de fato, tira o chão de qualquer ilusão, seja ela religiosa ou científica, mas nos coloca nos braços do Criador. Que Deus abençoe a mim e a você. Santo Deus, fortaleça a nossa fé com o conhecimento que Tu nos expõe através da Tua palavra e da iluminação do Teu Santo Espírito. Nos inspire também, Senhor, para que possamos não só praticar, mas ensinar aqueles que nos servem. É o que te suplicamos, com perdão de nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Cantai, novas de amor e